Que o Senhor abençoe todos vocês grandemente, os meus queridos irmãos e irmãs dos diferentes lugares no mundo, nós já poderíamos dizer, porque em mais de 60 países nós já temos congregações pequenas, mas com corações muito grandes para Deus. E é isso que Deus olha, os corações. Então eu cumprimento todos vocês com muito carinho. E eu medito em todos os testemunhos que eu ouço, eu penso em tudo que Deus faz, vocês podem se sentar. Eu medito em tudo o que Deus faz na sua igreja, o jeito como Ele se manifesta e Ele se glorifica. Se nós voltarmos atrás no tempo e relembramos um pouco os evangelhos, nos evangelhos o Senhor Jesus ele sempre destacou a obra de Deus, o Pai. Ele disse que o Pai estava se glorificando nele, que o Pai estava fazendo prodígios, milagres e sinais, se manifestando de uma grande forma e fazendo todos conhecerem o seu nome e a sua palavra por meio do Senhor Jesus. Ele sempre ensinou isso porque ele precisava mostrar o Deus poderoso, vivo e de poder que se manifesta e que existe. E nós vemos assim como o Senhor sempre glorificou o Pai e disse para ele: és tu quem faz as obras, porque as obras são de Deus. Eu também me lembro que na antiguidade os profetas de Deus, como Elias e Eliseu, vocês se lembram, aqueles que já leram a Bíblia, a história de Eliseu? Diz lá que ele ficou seguindo Elias o tempo inteiro e quando Elias subiu ao céu, porque diz na Bíblia que ele não morreu, ele não viu a morte, e subindo o manto de profeta dele caiu e Eliseu pegou esse manto e com esse manto ele começou a fazer os mesmos milagres e prodígios que Deus tinha feito por meio de Elias, com esse manto na mão dele. E diz lá também que Eliseu ele começou a profetizar e falar a respeito de Deus para o povo de Israel naquela época. E Deus usou Eliseu para falar com os reis e falar com o povo e chamar a atenção deles para que eles acreditassem, para que eles tivessem temor de Deus, para que eles obedecessem e se submetessem à vontade de Deus e à palavra dele. E muitos do povo, muitos reis, foram incrédulos e duros de coração e não quiseram acreditar. Eles se desviaram buscando outros deuses, os deuses das outras nações. Eles buscaram outras crenças religiosas e não quiseram acreditar no Deus verdadeiro, mesmo que Deus se manifestava para eles por meio dos profetas, fazendo muitos milagres e sinais para falar para o povo e para todos que ele existia sim e que ele é a verdade. E a história conta para nós que Eliseu morreu e ele foi sepultado e houve um tempo, um dia, onde os homens, umas pessoas, estavam carregando um morto, estavam levando ele para ser enterrado. Mas enquanto eles estavam andando pelo caminho para enterrá-lo, vieram uns exércitos, porque eles estavam em guerra, e quando eles viram os soldados, esse exército, eles fugiram, eles se angustiaram tanto, diz que eles saíram correndo e eles jogaram o corpo, o cadáver que eles estavam levando, eles jogaram no sepulcro onde tinha sido sepultado Eliseu. Lá foi que eles jogaram o corpo, diz na Bíblia, e eles foram se esconder do perigo que estava prestes a vir sobre eles nesse momento. E aquela pessoa morta que foi jogada no sepulcro de Eliseu, diz na Bíblia que ele ressuscitou. E eles ficaram pensando, eles acharam que Eliseu tinha tanto poder que mesmo depois de ter morrido, ele continuava fazendo milagres.
Mas não foi isso o que Deus quis que eles entendessem, não foi isso o que Deus quis ensinar para eles, e não foi o que aconteceu, não foi o que eles experimentaram ou viveram quando eles viram aquela pessoa ressuscitar por eles terem jogado ele no sepulcro de Eliseu. Há um ensinamento muito profundo lá e Deus mostra para nós muitas coisas por meio disso. Deus quis mostrar para todos eles que Eliseu tinha sido um homem de Deus mesmo e que tudo que Eliseu tinha pregado, que ele tinha ensinado, que ele tinha profetizado, tudo o que ele tinha feito na sua vida pelo povo de Israel era a verdade e que eles tinham que acreditar naquilo que ele tinha deixado escrito, nós poderíamos dizer. Tudo o que ele tinha ensinado era verdade e Eliseu era um homem de Deus, ele foi um homem de Deus e aquilo provava que Deus existe. Ele mostrou que essa era a verdade de Deus por meio disso. Quer dizer que Elias existiu porque ele fazia parte da verdade de Deus. Eliseu foi um homem de Deus porque aquela era a verdade de Deus. E Deus disse, eles são meus servos, usou eles, enviou eles para profetizarem, para ensinarem. E aquilo era a palavra de Deus. Esse era o caminho naquela época e essa era a verdade do Senhor. Eu vou dizer de novo. E então hoje também acontece a mesma coisa. Hoje, não é que a irmã Maria Luísa faça milagres, não é que a irmã Maria Luísa tenha muito poder ou que ela faça milagres e sinais, não é isso. É que a Maria Luísa é uma mulher a quem Deus falou para ela faz muitos anos. Ele disse para ela, me ajuda a escolher as almas para o reino dos céus e eu te ensinarei a doutrina. E eu estarei contigo e te respaldarei. Porque eu vou ensinar, eu abrirei a minha igreja, a minha congregação, e a minha igreja será grande. Naquela época o Senhor falava para nós, quando nós estávamos na Colômbia, Ele disse, aqui na Colômbia a igreja será grande e também no mundo todo. E serei eu quem convença as pessoas, eu que vou convertê-los. Eu serei o encarregado de reunir as pessoas e levá-los até o lugar onde eles têm que estar, no lugar onde eu me manifestarei, lá eles vão estar. Então, o que a Maria Luísa fez? Ela acreditou, obedeceu, se submeteu a Deus e foi instrumento nas mãos de Deus. E quando as pessoas têm muitos sonhos, porque eu sei que há centenas de sonhos e revelações que as pessoas já tiveram com a irmã Maria Luísa, eu sei que é Deus falando com as pessoas para elas acreditarem no que a Maria Luísa está pregando, para eles acreditarem no que ela está ensinando, porque essa é a verdade de Deus, aquela é a verdade de Deus, esse aqui é o caminho, essa aqui é a congregação de Deus, essa aqui é a igreja do nosso Deus. Por causa disso, Deus não faz as pessoas sonharem com uma outra pessoa, porque aquela outra pessoa pode não estar ensinando a doutrina que Deus tem ensinado para nós, para criar, para formar nessa igreja, essa congregação onde nós somos felizes. Então, é esse o ensinamento, para as pessoas talvez não entenderem errado, interpretarem errado as coisas, porque é Deus se glorificando nos seus instrumentos. Por causa disso, Deus faz um chamado para homens e mulheres crentes, para eles se prepararem, porque eles precisam ser profetas, evangelistas, eles precisam se tornar pastores e mestres, mestras e apóstolos. E todos têm de se preparar, porque Deus tem feito um chamado para todos, para muitos, para milhares, e vocês precisam se preparar para esse trabalho, para essa função. E um dia então vai acontecer o mesmo com vocês. As pessoas vão sonhar com vocês no trabalho que vocês fazem na igreja, porque Deus, ele não está destacando a pessoa humana, na verdade. O que ele está destacando é a sua palavra, o seu poder e como Deus se manifesta nos seres humanos.
humanos, como Deus usa os seres humanos para se manifestar, porque ele não se manifesta diretamente em espírito. Então Deus não fala com as pessoas como uma voz do além, do éter, e as pessoas não sabem quem que é. Ele não cura as pessoas do nada sem elas saberem quem que fez aquilo, quem que fez elas levantarem de uma cadeira de rodas, por exemplo. Por causa disso, Deus usa os seres humanos, ensina a sua doutrina. Ele fez isso desde o começo, para ele se manifestar e falar para a humanidade que Deus existe e que precisamos acreditar nele, obedecê-lo, nos submeter a ele e louvá-lo. É isso que Deus quer e é esse o seu mistério. Então, graças a Deus, o irmão disse que Deus usa a irmã Maria Luísa, e eu agradeço. Deus tem me usado como um instrumento, como uma ponte para as pessoas conhecerem a Deus, porque o que nós ensinamos aqui, o que nós falamos aqui é ensinado pelo Espírito de Deus. É o nosso Deus quem nos ensina tudo isso, mesmo que elas estão escritas, mas precisamos ter compreensão para entender, e não é todo mundo que tem essa compreensão, somente Deus que dá aquilo. Então agradecemos ao nosso Deus por ele se manifestar desse jeito, por ele nos fazer conhecê-lo. E a verdade de Deus é assim como ele se manifesta, como ele nos faz conhecê-lo, e é o que Deus está fazendo com todos vocês, as pessoas que vieram pela primeira vez, as pessoas recentes. Deus quer convencê-los que ele existe, que ele se manifesta e que temos que agradá-lo, louvá-lo, buscar a vida eterna, e que essa congregação, essa igreja é o lugar que Deus escolheu, onde você pode se congregar para ser feliz e para um dia ganhar a vida eterna também. É esse o objetivo, a finalidade de Deus quando ele começa a fazer milagres e sinais e quando ele dá sonhos para as pessoas. Isso é maravilhoso e nós agradecemos ao Senhor porque tudo isso aqui são ensinamentos bíblicos, está tudo na Bíblia e nós não saímos da Bíblia, não ficamos inventando coisas. Nós falamos o que Deus já deu para o homem e que nós hoje temos que continuar refletindo e analisando naquilo para que possamos crescer espiritualmente e para que possamos obter a nossa salvação e além disso possamos trazer muitas pessoas junto conosco. Esse é o meu desejo, todos chegarem ao conhecimento da verdade de Deus. Então Deus abençoe vocês e vamos cantar aqui o hino. E vocês já sabem, eu peço desculpas se eu extrapolar do tempo, por favor. Nós vamos cantar aqui o hino 79, intitulado A Senda é Estreita, o caminho é estreito. Mas com a ajuda do nosso Deus tudo é fácil. O hino 79. Ya no es mi vida cual antes fue, borrado el pecado está. Hoy canto feliz, aleluya, y voy feliz al dulce hogar. La senda es muy estrecha, mas la sigo, la sigo, la sigo. La senda es muy estrecha, mas la sigo. Yo la sigo por las huellas de Jesús. Mi vida fue cruel desilusión, ni amigo constante hallé, mas luz y muy grato consuelo hallé en mi buen Salvador. La senda es muy estrecha, mas la sigo, la sigo, la sigo. La senda es muy estrecha, mas la sigo. Yo la sigo por las huellas de Jesús. Ya no más luto ni cruel pesar, cual nubes huyeron ya. Al cielo yo miro gozoso,
vida sin fin. La senda es muy estrecha, mas la sigo. La sigo, la sigo. La senda es muy estrecha, mas la sigo. Yo la sigo por las huellas de Jesús. Glória ao meu Senhor. E será assim, nós vamos seguir pela senda estreita. Nós vamos seguir com a ajuda do nosso Deus. Bendito e louvado seja o Senhor. Agradecemos ao Senhor pelo seu amor e porque o Senhor teve misericórdia conosco e nos chamou. E nós estamos aqui diante da sua presença, nós estamos na presença do Senhor. Então abram os seus corações para receber as bênçãos dele hoje. E nós vamos abrir a Bíblia em Efésios, no capítulo 2. Nós estamos quase lendo os livros, as epístolas, as cartas do apóstolo Paulo para aquelas cidades da antiguidade que ele evangelizou. E nós temos achado uma riqueza espiritual muito grande e nos sentimos felizes quando abrimos a Bíblia em Efésios capítulo 2. Hoje nós vamos ler desde o verso 1 até o 22. E diz aqui no verso 1, mas talvez eu vou voltar um pouco nos versos anteriores, porque o apóstolo Paulo ele destacou o nosso Senhor Jesus Cristo como o nosso Salvador, o enviado de Deus, aquele quem Deus enviou para a nossa salvação. Deus colocou ele no primeiro lugar, acima de todos os principados, acima de todas as coisas, Deus o colocou. Então, no verso 19 do capítulo 1, eu vou voltar a ler, diz que a grandeza, que a suprema grandeza do poder do Senhor para conosco, os que cremos, segundo a eficácia de seu poder, do poder da sua força, diz aqui, a qual exerceu em Cristo. Diz aqui que Deus deu o seu poder, a sua grandeza, a sua magnificência, ele deu tudo para Cristo, o seu Filho, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e assentando-o à sua direita nos lugares celestiais. A dignidade do Senhor, do Salvador, do Messias, o enviado, o prometido, a quem Deus tinha feito essas promessas por meio dos profetas na antiguidade, desde Moisés. Deus tinha falado essas coisas desde aquela época. E no 21 diz, acima de todo principado. Então diz que o Pai colocou o Senhor acima de todo principado, autoridade, poder e domínio. Colocou ele acima de todo nome que se nomeia. E não só neste século físico, material, neste globo terrestre, mas também no vindouro. Colocou-o no primeiro lugar. E diz aqui, sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, debaixo dos pés do Senhor Jesus. Diz aqui que foi isso que o Pai fez e o deu por cabeça sobre todas as coisas. Ele colocou o Cristo para ser a cabeça sobre todas as coisas da igreja. E a igreja, diz no 23, é seu corpo, é o corpo do Senhor Jesus, é a sua igreja. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então diz que Deus colocou toda a sua plenitude em Cristo como a cabeça e na sua igreja como um corpo. Bendito seja o Senhor. E por causa disso, no capítulo 2, no verso 1, diz, Ele vos deu vida. Ele, o Pai, vos deu vida enquanto estáveis mortos por vossos delitos e pecados. Uma pessoa, um homem ou uma mulher que estejam vivendo constantemente no pecado todos os dias, o tempo todo, estão pecando, diz aqui que eles estão mortos para Deus. Mas quando essa pessoa se arrepende, ela ouve a palavra de Deus, se arrepende, ela muda, ela aceita o Senhor e ela quer seguir os seus caminhos, quer seguir a senda do Senhor, então diz aqui que ela ressuscita para a vida eterna. E foi isso que o Pai fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. E aqui, antes de
de seguir lendo o que o apóstolo destacou ao respeito do Senhor Jesus Cristo, eu gostaria que nós primeiro lêssemos alguns versos, porque na verdade são muitos versos que existem no Antigo Testamento falando ao respeito dessa promessa maravilhosa do Pai colocar o precursor, o enviado, o Salvador, o Messias, do Pai colocá-lo no primeiro lugar como a cabeça, como o principal. Nós vamos ler em Isaías 42 e lá nós vamos achar alguns versos onde tem essa promessa maravilhosa. E eu falo para vocês que essa promessa está em muitos lugares da Bíblia, mas por enquanto nós só vamos ler em Isaías 42. E nós vamos ler rapidamente do 1 até o 9. É a promessa que Deus fez para o futuro. Aqui nós voltamos no tempo, no livro do profeta Isaías, um profeta do Antigo Testamento, um profeta da antiguidade para o povo antigo. Contudo, aqui nós temos uma promessa para o futuro, e o futuro é Cristo Jesus, e nós já estamos vivendo esse futuro. Faz mais de 2000 anos que nós estamos vivendo esse futuro. Então, vamos ler as promessas que Deus fez naquela época. Diz no verso 1 do capítulo 42 de Isaías: Eis aqui meu servo. Eis aqui meu servo Cristo, o Jesus o Nazareno, o enviado, quem o Pai enviaria, o precursor, o intermediário, o intercessor, o anjo da luz, o Rei dos reis, a cabeça das nações. Ele tem muitos títulos, o Senhor tem muitos títulos. Eis aqui meu servo, eu o sustentarei. O Pai que falou isso. Meu escolhido, em quem minha alma tem contentamento. Pus sobre ele o meu espírito. Ele anunciará a justiça das nações. Aqui nós temos a promessa maravilhosa que não somente a justiça, a bênção ia ser para o povo de Israel, mas ia ser para todas as nações, quer dizer, todas as pessoas que acreditassem nele. Todas as nações iam ter o direito de serem salvos e de ter as bênçãos de Deus, de obter a vida eterna. Não era só para o povo de Israel, como foi num tempo. Aqui a promessa era para todos, glória ao Senhor. Abrangia o povo de Israel, mas também os gentios. Todas as restantes das nações chamavam gentios. E diz aqui no verso 2, sobre essa pessoa, o servo do Pai, diz aqui: não gritará e nem levantará a sua voz. Quer dizer que ele ia se submeter a tudo o que o povo fizesse com ele. Ele ia se submeter com humildade, com simplicidade. Diz aqui: não gritará e nem levantará sua voz, nem a fará ouvir nas ruas. A cana gasta não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Por exemplo, uma cana gasta ou um pavio que fumega são coisas que dão luz, mas quando nós vamos apagá-las, fica fumaça, fica uma luzinha e acaba não apagando completamente. Uma cana gasta é uma cana que acabou quebrando, como um galho de uma árvore, de um arbusto, que quebra, mas não quebra totalmente. Então, só fica um pouco curvado, só fica torcido. Alguém poderia vir e talvez torcer um pouco a haste de uma flor e tenta descartá-la porque não serve mais, mas outra pessoa fala: não, vamos endireitá-la porque eu acho que ela vai voltar a viver, e com certeza ela vai voltar a viver novamente. E diz aqui que era assim a vida espiritual dos homens e das mulheres naquela época. Foi a situação que o Senhor Jesus encontrou e viu tudo que ele enxergou, o sofrimento de muitas pessoas naquela época. Ele teve misericórdia de todos. Mas por que eles eram uma cana gasta ou um pavio que fumega? Era porque eles estavam entre o sim e o não. Eles não sabiam se buscavam a Deus ou não buscavam Ele. Eles não sabiam se realmente queriam conhecer
obedecer à lei de Deus e cumpri-la ou se não queriam cumpri-la. Eles estavam naquele vai e vem e a vida espiritual deles estava decaindo tanto até o ponto onde eles poderiam morrer espiritualmente, porque quando você tira o galho da árvore, o galho morre. Então as pessoas ficavam naquela: eu acredito em Deus, não sei se eu acredito em Deus. Deus realmente se manifesta na minha vida, eu não sei se eu tenho Deus ou não tenho Deus. Então eles eram como aquela cana gasta que está meio quebrada ou aquele pavio que fumega que ainda não tinha se apagado. O Senhor Jesus achou a vida espiritual de muitos naquela circunstância. Por exemplo, quando levaram diante dele uma mulher, diz na Bíblia que eles tinham pego ela de surpresa no momento mesmo do adultério e a lei dizia que ela deveria ser apedrejada. Mas o Senhor Jesus teve misericórdia daquela mulher porque ela era uma cana gasta, ela não estava nem viva nem morta. Ela estava no pecado, mas ao mesmo tempo, no coração dela, ela confiava e esperava em Deus. Então ela era aquela cana gasta, ela era aquele pavio que fumega. E aí então o Senhor teve misericórdia dela. E ele não quis quebrá-la totalmente, ele não quis que ela sumisse totalmente, como os outros falavam, temos que apedrejá-la, porque ela estava em adultério, é o que diz na lei. O Senhor disse para eles, o Senhor disse que todos tinham que aquele que não tivesse pecado, aquele que não tem pecado nenhum, pode lançar a primeira pedra. E diz na Bíblia que ninguém lançou. O Senhor, ele fingiu que estava olhando para o chão, ele abaixou a cabeça dele para ver quem ia lançar. Então todos foram embora. E quando o Senhor levantou a cabeça, ele perguntou para a mulher: onde estão todos os que te acusaram? E ela disse: Senhor, todos foram embora, não sobrou nenhum deles. E o Senhor disse: eu também não vou te condenar. Só falo para você não pecar mais. Vai embora e não peca mais. O que o Senhor fez? Ele endireitou essa cana gasta, endireitou-a para que ela pudesse voltar a viver. E ele também não apagou o pavio que fumega. Ele deixou ele aceso para que pudesse ter luz. Foi o que ele fez com essa mulher. É isso, a cana gasta e o pavio que fumega. Foi o que o Senhor Jesus fez não só com ela, mas com muitos. Deu muitas oportunidades para muitos deles. Falou para eles: vai embora, não peca mais. Eu perdoo os seus pecados. Eu te perdoo. O Senhor perdoou o pecado de muitas pessoas naquela época e por causa disso, ele foi criticado. Eles questionaram como era possível um ser humano perdoar os pecados. Tudo aquilo aconteceu e era o que o servo do Pai estaria fazendo no futuro. Então diz aqui no verso 4, não se cansará nem desmaiará, até que a justiça seja estabelecida na terra, e as ilhas, que eram os gentios, esperarão seus ensinamentos. Os gentios esperarão seus ensinamentos, e graças ao Senhor nós nos consideramos hoje gentios, e nós estamos desfrutando dessa promessa do nosso Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Por causa disso, nós falamos que Deus é vivo e Ele existe, e diz no verso 5, assim diz o Senhor Deus, Criador dos céus, e o que os desdobrou, o que estende a terra e seus produtos, o que dá alento ao povo que mora sobre ela e espírito aos que por ela andam. Eu, o Senhor, te chamei em juízo e te sustentarei pela mão. Te guardarei e te porei por pacto ao povo, por luz das nações, dos gentios. Novamente, ele quis insistir nessa promessa que ele ia ser luz, que o Senhor seria luz para todas as nações, para todos os gentios. Todas as pessoas teriam direito da salvação. Todos têm o direito de serem felizes e andar com Deus. Bendito seja o Senhor. E o 7 diz, para que abras os olhos dos cegos. Os cegos espiritualmente. E o Senhor fez muitos milagres mesmo. Fisicamente, Ele abriu os olhos dos cegos da doença física que eles tinham, mas também Ele abriu os olhos das pessoas para elas entenderem e compreenderem os seus caminhos. E Deus tem nos aberto os olhos graças a Ele. E diz, para que tires do cárcere os presos. E é mesmo, nós éramos presos do diabo.
Nós éramos presos do diabo. O diabo tinha nos atado, tinha nos acorrentado, mas o Senhor nos deu liberdade. Ele tirou aquilo de nós e nós somos livres porque Ele está nos abençoando. Mas tem muitos que ainda estão nessa cárcere, nessa prisão, não numa prisão física, mas numa cárcere, numa prisão espiritual. Eles estão atados, eles vivem na escravidão da dependência química, da bebida, do álcool, do pecado. Há tantos pecados, centenas de pecados, e as pessoas vivem naquilo, acorrentadas nessas correntes pecaminosas no seu corpo, na sua vida, no seu corpo carnal. E as pessoas, elas estão presas mesmo porque elas não têm a liberdade de decidir, de pensar direito. Elas não conseguem ser felizes porque há correntes ao redor do seu corpo que lhes impedem de agir direito. E o Senhor diz aqui que Ele veio quebrar tudo aquilo. E isso aconteceu quando Ele se manifestou e fez milagres e sinais, ensinou a doutrina, ensinou o evangelho, pregou e fez promessas maravilhosas, e as pessoas foram libertas. E hoje, depois de se passarem muitos anos, milhares de anos, hoje nós também temos o mesmo Deus, temos o Espírito de Deus e temos essa promessa maravilhosa, e nós temos o Senhor junto conosco. Ele está em espírito, mas Ele nos ouve, Ele nos abençoa, Ele nos liberta, Ele nos tira da prisão, Ele abre os nossos olhos, Ele tira de nós a surdez espiritual. Ele também faz milagres e sinais com as doenças físicas das pessoas. O Senhor cura os corpos, mas isso nem é o mais importante. O mais importante é a vida espiritual, nem tanto a vida física, material. E aqui no verso 7 nós já lemos: para que tires do cárcere os presos e das prisões os que nas trevas moram. O 8. Eu sou o Senhor, este é meu nome, e a outro não dareis a minha glória, nem meu louvor às imagens. Foi o que Deus disse. Ele disse que em momento nenhum Ele daria a sua glória, o seu louvor para as imagens, para os quadros, para as esculturas, para tudo aquilo. Nós temos que fugir de todas essas coisas, temos que fugir e nos cuidar disso, porque Deus é espírito e Ele existe em espírito. Nós temos que louvá-lo e adorá-lo em espírito. É só você fechar os seus olhos, se você quiser. Pode se ajoelhar. Se você quiser levantar as suas mãos para aclamar a Deus, você pode também. Feche os seus olhos para você não se distrair com aquilo que está na sua frente. Feche os olhos, clama para Deus, e Deus está do seu lado porque Ele é Espírito. Ele está te ouvindo, Ele está vendo as tuas necessidades. Então tomem cuidado com as esculturas, com os ídolos, as imagens, os quadros, as crenças. Não fiquem do lado de uma árvore, de uma pedra dessas. Não adorem a luz, as estrelas, o sol, porque eles não são deuses. Deus é espírito e em verdade é só você fechar os seus olhos e invocar o nome de Deus e Ele vai prestar atenção em você. E diz aqui que Deus, Ele é ciumento, Ele é zeloso. Ele disse: eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a outro não dareis a minha glória nem meu louvor às imagens. Eis que as primeiras coisas se cumpriram. Quando o Senhor Jesus veio na terra pregar o seu evangelho, Ele disse: tudo já se cumpriu, tudo está feito. Na cruz do Calvário, quando Ele estava pendurado lá, Ele disse: está consumado. E o que estava consumado? Foi consumado tudo o que tinha acontecido no Antigo Testamento com o povo de Israel, o que Deus tinha mandado eles fazerem, os mandamentos que eles tinham que cumprir para conseguir obter a vida eterna e a bênção. E como ninguém conseguiu, então o Senhor cumpriu a lei de Moisés para conseguir tirá-la, anulá-la na cruz do Calvário. E é por causa disso que Ele disse: está consumado. Eu já cumpri com toda a lei, cumpri até o final e agora eu vou tirá-la, porque daqui para frente será a nova aliança, a nova era de salvação, o novo método de salvação. Por causa disso, diz aqui: eis que as primeiras coisas se cumpriram e eu anuncio coisas novas. Foi o que o Senhor disse e realmente aconteceu. As coisas novas que Ele anuncia aqui era a vinda do Senhor Jesus Cristo com a sua obra maravilhosa evangelizadora.
Diz: antes que se produzam, a vós farei saber, e isso se cumpriu. Porque tudo o que Deus fala se cumpre, bendito seja o nome do Senhor. E é por causa disso que hoje nós já desfrutamos desse verso aqui. Nós estamos desfrutando do verso 9, onde diz que eis que as primeiras coisas se cumpriram e que ele anunciaria coisas novas. Aquilo novo é o que nós hoje desfrutamos. A manifestação do Espírito de Deus, os seus dons, o evangelho verdadeiro do nosso Senhor Jesus Cristo, ter uma vida nova e um coração novo, ações novas, fazer as coisas de uma forma melhor, andar com Deus e um dia conseguir obter a vida eterna. Bendito seja o nome do nosso Deus. Então, agora sim, vamos voltar para Efésios. Em Efésios, no capítulo 2, então, por causa disso, diz no verso 1 que o Pai nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. No verso 2, nos quais andastes em outro tempo, segundo o curso deste mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, diz aqui que nos tempos antigos, aqui o apóstolo disse que as pessoas, elas viveram no pecado, que elas estavam mortas no pecado, mas agora o evangelho do Senhor oferecia vida eterna e felicidade para os homens, para os seres humanos, e diz que andastes em outro tempo no pecado, mas hoje já ouviram o Evangelho, então agora vocês desfrutam da obra do Espírito Santo. E isso é para os filhos obedientes, porque nem todos vão receber, que nem na antiguidade, nem todos obedeceram, nem todos quiseram aquilo. Hoje também há muitas pessoas incrédulas que não vão aceitar, não vão acreditar. Contudo, nós, aqueles que já desfrutamos das bênçãos de Deus, nós somos felizes e testificamos para as pessoas sobre a felicidade que Deus dá para nós. E é uma felicidade tão grande também a esperança que nós temos de obter a vida eterna. No verso 3 diz, entre os quais... Aqui fala que aquele príncipe da potestade do ar é o diabo. O que diz no verso 2? Diz o príncipe da potestade do ar, o diabo, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, porque os que continuam pecando constantemente, vivem no seu pecado constante e são desobedientes. E diz que quem atua no meio deles é o inimigo, o diabo. O verso 3, entre os quais também todos nós vivíamos em outro tempo ao impulso dos desejos de nossa carne e de pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Diz aqui que nós também saímos de lá. Nós saímos daquela prisão de sermos escravos do pecado e do diabo. E hoje, nós que já saímos daquela cárcere, daquela prisão, dessa vida, nós ensinamos para vocês, aqueles que ainda não decidiram seguir nessa senda, nesse caminho. Nós estamos aqui ensinando para vocês e dizendo para vocês que é muito formoso seguir nesse caminho e pedimos para vocês, por favor, acompanharem a gente nesse caminho, seguir esse caminho formoso do nosso Deus. No verso 4, diz, mas Deus, que é rico em misericórdia pelo seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, diz aqui, pela graça sois salvos. E diz que Deus, na sua misericórdia, Ele teve misericórdia e usou o Senhor Jesus para nos dar a vida eterna. Verso 6, e juntamente com Cristo ressuscitou-nos e fez-nos sentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Aqui, ele falou das pessoas que se convertem a Deus, que se converteram ao Evangelho verdadeiro. Eles desfrutam da guia do Espírito de Deus. Eles desfrutam dos dons espirituais de um ou outro jeito. Os dons espirituais, há muitos. E no meio deles existem os dons de cura, de discernimento, de revelação, os sonhos, as visões, a profecia.
E Deus fala para cada homem e para cada mulher, faz promessas para eles, sempre ajuda eles, incentiva eles a seguirem em frente e não desistirem. Então, nós que já experimentamos essas vivências maravilhosas, essas bênçãos, nós convidamos também aqueles que ainda não chegaram nesse caminho. E nós dizemos para vocês aqui, que nem no verso 4, onde diz que Deus, em misericórdia, tem nos amado e colocou o Senhor Jesus para nos dar vida. Nós também falamos para vocês aceitem e vivam nesses caminhos do verdadeiro evangelho. Não é só ler a Bíblia, como muitos têm o costume de só ler a Bíblia. E de cada verso da Bíblia acabou saindo uma religião diferente. Mas, na verdade, nós temos que viver experiências espirituais, nós temos que sentir Deus na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração, ver a mão de Deus na nossa vida, conseguir enxergar os milagres e os sinais. É disso que nós precisamos. E quando nós conseguimos experimentar essas maravilhas, nós conseguimos falar: Deus é real, Ele existe e Ele se manifesta na minha vida. E no verso 7, diz aqui que o Senhor nos fez, aqueles que já se converteram, diz que Ele já nos fez sentar nos lugares celestiais com Cristo. A felicidade que nós experimentamos, as experiências que nós temos com o Espírito do Senhor, aquilo nos faz sentir que nós já estamos num céu. E é por causa disso que ele diz que nós já estamos sentados nos lugares celestiais, mas não tem nada a ver nós ainda estarmos vivos nesse globo terrestre, porque a nossa vida é diferente e nós vivemos experiências diferentes daquelas que outras pessoas podem viver. Nós somos felizes e andamos no meio de uma multidão, mas somos felizes. E com certeza essa multidão pode estar triste, cheio de bruxarias e feitiços, e eles não têm paz, mas eu, no meio de todos eles, estou feliz, sou feliz porque tenho Deus e eu tenho paz. Então, nós estamos sentados nos lugares celestiais. Se você é feliz com Deus, se você que decidiu seguir esse caminho do Senhor, você que está há 5, 10, 15 anos na igreja, se você se sente feliz e ainda tem ânimo de seguir em frente buscando o Senhor, saiba que você está sentado nos lugares celestiais com Cristo. Bendito seja o Senhor. No verso 7 diz: para mostrar nos séculos vindouros as supremas riquezas de sua graça, em sua benignidade, a graça de Deus, a bondade de Deus, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso quer dizer por meio de acreditar em Cristo como o único enviado de Deus, como o Filho de Deus, o enviado, o Salvador e como Deus mesmo. É essa a fé, acreditar dessa forma. E diz aqui: isso não provém de vós, pois é dom de Deus. Diz aqui que é um dom de Deus, que Deus dá para uma pessoa o dom de acreditar e de aceitar o Senhor Jesus como sendo o único caminho que leva para a vida eterna, como o mesmo Deus se manifestando na sua vida. Então, se você acredita nisso e vive desse jeito, é porque Deus deu para você esse dom. Agradecemos ao Senhor por causa disso. E nós temos que orar e pedir ao Senhor para dar o dom para todos, aqueles que ainda não acreditam, aqueles que ainda não se decidiram seguir na senda do Senhor. Vamos pedir para Deus dar o dom da fé para vocês, o dom de acreditar em Cristo e acreditar que Ele é o Salvador, que Ele é o único que leva para a vida eterna, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o mesmo Deus. Tomara que Deus dê esse dom para vocês. E agora nós já sabemos que temos mais um argumento de como orar diante do nosso Deus, para Ele dar esse dom da fé para aqueles que ainda não receberam. Então diz, eu vou ler de novo: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Nós já sabemos o que é a fé, e isso não provém de vós, pois é dom de Deus, é um dom que Deus dá. Verso 9, não de obras, não pelas obras da lei de Moisés, diz aqui. Diz que essa salvação, a bênção de Deus, não vamos receber por meio da lei de Moisés.
Diz não de obras, quer dizer não pela lei de Moisés, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua. Nós fomos criados por Deus, criados em Cristo Jesus para obras novas, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, a salvação tão grande que nós temos não veio por meio da lei de Moisés, veio por meio do Senhor Jesus Cristo. Ele é o promotor da salvação. E diz aqui no verso 11, então já no 11, o apóstolo disse, portanto, nos fazendo entender, então, olhem tudo que Deus tem feito conosco, a misericórdia dele, a graça dele, pela graça sois salvos, a salvação é de graça, Deus não cobrou de nós, ele só disse, abram os seus corações para as minhas coisas e eu entrarei e morarei nos seus corações e darei para vocês a vida eterna, então vocês precisam acreditar. Observem tudo que eu tenho feito no mundo para dar felicidade e paz para a humanidade, tudo o que o Senhor Jesus tem feito. Então aqui o apóstolo disse, portanto, depois de ter visto todas as grandezas e maravilhas que Deus tem feito por nós, então diz aqui, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios, vocês não tinham direito a nada, diz aqui, na carne, e chamados incircuncisão, pela chamada circuncisão, quer dizer, os gentios eram chamados de incircuncisos, por eles não fazerem parte da lei de Moisés. Como eles não faziam parte da lei de Moisés, então chamavam eles de incircuncisos. E diz aqui que essa circuncisão era feita pela mão física dos homens no corpo, quer dizer, uma pequena cirurgia feita no corpo dos homens. E diz aqui que os gentios, todas as nações restantes, nós não tínhamos direito à salvação, não tínhamos o direito de andar com Deus. Era só para um povo exclusivo. Contudo, diz aqui que o Senhor Jesus ele veio fazer essa grande obra nas nossas vidas para nos cobrir, para nos dar uma entrada livre para todos aqueles que estávamos excluídos e que éramos chamados de incircuncisos. Mas com o Senhor Jesus e o seu evangelho verdadeiro, nós não somos mais incircuncisos, porque realmente a circuncisão física que existiu simbolizou ou representou a circuncisão espiritual que é de hoje. E a circuncisão de hoje acontece no coração. É um coração disposto, aberto para acreditar no Senhor, aceitá-lo e seguir no caminho da retidão, fazendo o bem e se afastando do pecado. Quando nós fazemos isso, então nós acabamos nos circuncidando e essa é a verdadeira circuncisão. A circuncisão é espiritual. E aqui no verso 12 diz, naquele tempo estáveis sem Cristo, excluídos da cidadania de Israel e estranhos quanto aos pactos da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Aqui ele falou sobre os gentios. Diz, mas agora em Cristo Jesus vós, os gentios, as nações, todos aqueles que não tinham mais direito, diz que em outro tempo estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Agradecemos ao Senhor, porque Ele é nossa paz, Jesus Cristo é nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Então diz que o nosso Deus, como Ele é a nossa paz, de ambos os povos, do povo de Israel e do povo dos gentios, que eram o restante das nações, o Senhor, Ele fez um só povo. No verso 13, diz, no 14 diz, porque ele é nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio. E isso é verdade. E nós vamos achar isso aqui no Evangelho. Não sei se está em Lucas, em João 10, onde o Senhor Jesus disse, eu tenho outras ovelhas, porque quando o Senhor
pregou o evangelho dele quando ele esteve na terra como um ser humano, ele disse: eu tenho um outro redil. Ele disse: eu tenho outras ovelhas e eu tenho que trazê-las também, vou juntá-las. E farei um só rebanho e um só pastor. O Senhor Jesus disse isso, e acredito que aqueles que já leram a Bíblia vão se lembrar desse verso. João 10:16. Muito obrigada. Vamos ler aqui em João 10:16, onde o Senhor Jesus disse, ele ensinou ao respeito do bom pastor. Ele disse: eu sou o bom pastor, foi o que o Senhor disse. Eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo. E o Senhor disse aqui no verso 15, ele disse: assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas, porque ele é o bom pastor. E no verso 16 o Senhor disse: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. O Senhor disse isso. E qual era o aprisco dele? Para quem que ele estava pregando nessa época? Para os judeus. Ele pregou para os judeus. Então ele disse: também tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também devo trazê-las. Eram os gentios, o restante das nações. É deles que o Senhor falou aqui. Ele disse: também devo trazê-las, elas ouvirão minha voz e haverá somente um rebanho e somente um pastor. A glória seja para o nome do Senhor. Então observem a obra maravilhosa do nosso Deus. E é por causa disso que aqui ele falou no verso 14 de Efésios 2, ele disse: porque ele é nossa paz, o qual de ambos os povos, do povo judeu, do povo de Israel e o povo gentil, que são as outras nações, diz aqui que de ambos os povos fez um só. E tendo derribado a parede, tinha uma parede espiritual no meio deles que impedia o encontro desses povos. E diz aqui que ele atirou, ele derrubou essa parede espiritual, essa parede que estava no meio, que era de separação. E como que ele derrubou? Com o seu sacrifício na cruz, com a pregação do evangelho, quando ele enviou o Espírito Santo para nos governar, para nos ensinar, para o Espírito Santo nos guiar e para ele viver no nosso coração. Bendito seja o nome do Senhor. Então diz que ele aboliu, no verso 15, aboliu em sua carne, na carne de Cristo, na cruz do Calvário, a inimizade, a lei dos mandamentos em forma de ordenanças. Ele eliminou, aboliu tudo isso na cruz do Calvário. Tudo isso aconteceu na cruz do Calvário. E diz aqui, para criar em si mesmo, em Cristo, dos dois povos, dos israelitas ou judeus e dos gentios, um só e novo homem, fazendo a paz. Bendito seja o Senhor. É isso que o Senhor fez. Ele uniu todas essas pessoas como um só. Ele uniu, e é por causa disso que hoje não há mais nações. Hoje o Senhor olha para os corações dos homens e das mulheres de qualquer nação, qualquer raça, qualquer cor, qualquer idioma, qualquer cultura. Ele só olha para os corações abertos que querem amá-lo e buscá-lo. Os corações que falam: Deus existe. É isso que Deus olha hoje. E diz no verso 16: e mediante a cruz reconciliar ambos com Deus em um só, em um corpo, matando com elas inimizades. Então Cristo, ele é a cabeça e o corpo dele é a igreja. E a igreja é a reunião, ou ela é feita da reunião de homens e mulheres de qualquer nação que aceitem o Senhor, que façam a vontade de Deus, que louvem e adorem o Senhor. É essa a igreja do Senhor, uma igreja no sentido espiritual, que somos nós aqui os seguidores do Senhor, nós somos o corpo do Senhor Jesus Cristo. O 17. E vindo, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, quer dizer, os gentios, e aos que estavam perto, que são os judeus ou os israelitas. Diz porque por meio dele, ambos, quer dizer, esses dois povos, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Agradecemos ao Senhor
Porque por ele temos um só acesso, uma só entrada, uma só porta, porque esses dois povos agora são um só em Cristo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito de Deus, um só Deus e Pai de todos, que é o tudo em todos. É isso, um só. E nós vamos entrar nesse caminho, que é um só. Bendito é o nome do Senhor. Aqui no 19 diz assim: já não sois estrangeiros nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. É que na antiguidade, no povo de Israel, as outras nações eram chamados de estrangeiros. Eles chamavam eles de estrangeiros. Lá vem os estrangeiros, entrou um estrangeiro no meio de nós. Mas aqui, no Senhor, na nossa vida espiritual que nós vivemos agora com Deus, graças ao Senhor Jesus, diz aqui que não há mais estrangeiros. Todos somos um povo feito pelo Espírito de Deus, com um coração para Deus. Então diz aqui, já não sois estrangeiros nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. É uma bênção tão formosa nós sermos membros da família de Deus. Isso aqui é muito formoso e nós temos que lutar para isso. Nós temos que nos considerar que somos a família de Deus, daquele que faz a vontade do Senhor, daquele que se afasta do pecado para agradar a Deus e louva a Deus. É essa família de Deus. E como vocês podem perceber, aqui o foco não é mais na família biológica. Se você tem família biológica que vai na igreja e busca Deus, então eles acabam sendo a sua família biológica e a sua família de Deus. Mas se a sua família biológica não querem saber de Deus e eles acabam sendo seus inimigos, eles se opõem contra vocês, eles ameaçam vocês por vocês fazerem parte da família de Deus, eles não quiserem fazer parte também, então você pode se afastar e se esquecer dessa família, daqueles que se opõem, porque há famílias biológicas que eles não se opõem, eles respeitam. Logo, deles, nós não podemos falar nada, vocês não precisam se afastar deles porque eles respeitam a sua religião, vamos dizer assim, a sua crença. Eles respeitam isso. E eles amam você como a sua família biológica, mas há famílias que eles realmente ficam bravos, eles deserdam, eles ameaçam, até procuram as pessoas para matá-las ou para prejudicá-las, acabam xingando eles, ofendendo eles. Deles vocês têm que fugir, se afastar para evitar problemas. Então, nós precisamos ser inteligentes desse jeito para conseguir discernir, vamos dizer assim, diferenciar de quem eu preciso me afastar, do que eu preciso me afastar, de quem eu não preciso me afastar. Porque se eu tenho uma família que me respeita, então o tempo todo eu vou tentar ver formas de ganhá-los para Deus. Como que eu vou ganhar essas pessoas para Deus? Porque eu preciso ganhar a minha família para o Senhor, as almas deles, de um outro jeito, sendo educada, sendo misericordiosa, falando com eles, ajudando eles. Eu não vou ficar criticando, nem xingando eles, nem sendo fanática, nem julgando, nem condenando eles pelo que eles fazem. E o dia que eles me derem a oportunidade, eu convido eles para buscarem as coisas de Deus. Eu procuro a oportunidade de convidá-los na igreja, mas aqueles que se tornam os meus inimigos e me ameaçam, eu preciso me afastar deles, mesmo sendo a minha família biológica, porque não posso ficar lá no meio, ficando exposta, ou correndo perigo com pessoas que são nécias. Temos que ter sabedoria para tudo, irmãos, usar muita sabedoria e lógica nas coisas, porque há pessoas que elas vão para os dois extremos, elas acabam sendo extremistas. Não, nós precisamos estar no meio, ser termo meio e fazer tudo com sabedoria. E o apóstolo aqui disse, vocês, os estrangeiros, os gentios, ninguém pode mais falar para vocês que são incircuncisos, nem estrangeiros. Não, todos somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E no verso 20 ele disse, somos edificados. Diz aqui que além de nós fazermos parte da família de Deus, nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e os profetas.
Então, quem são esses apóstolos? Naquela época, os apóstolos que o Senhor Jesus tinha nomeado, tinha chamado. E quem eram os profetas? Na antiguidade, os profetas que profetizaram ao respeito do Senhor Jesus, sobre a sua vinda, sobre as suas obras. Então, esse aí é o fundamento. E diz aqui que nós somos edificados sobre o fundamento das promessas de Deus na antiguidade. E depois, os apóstolos, quando o Senhor Jesus autorizou os a começarem a obra evangelizadora, nós temos esses fundamentos. E diz aqui que a principal pedra sendo Ele mesmo, Jesus Cristo, a principal pedra angular daquela construção, daquele prédio, em quem todo o edifício, bem ajustado, vai crescendo para ser um santuário sagrado no Senhor. Então, diz aqui que o edifício está sendo construído o tempo todo. Ele vai continuar sendo construído até a vinda do Senhor Jesus, quando o Senhor vier nas nuvens pela sua igreja. E eu acredito que esse edifício vai conseguir chegar até os céus. Aquela construção, não é? Nós estamos falando em termos humanos, mas o espiritual é do nosso Deus, e isso é um mistério que nós temos que acreditar, mas não conseguimos, talvez, ter a lógica ou a teoria física e material que as pessoas às vezes exigem para conseguir acreditar numa coisa. Nós sabemos que para Deus não há nada impossível, e nós sabemos que Deus disse que Ele está lá acima, nos céus, sentado no seu trono, no mais alto. Mas o mais curioso é que Ele também está aqui conosco. Esses são os mistérios do Senhor. Desse jeito, é o edifício do Senhor alto, grande. Diz aqui que esse edifício vai crescer e crescer. Porque se lembrem que o edifício são os homens e as mulheres que acreditem no Senhor, que amem o Senhor e sigam Ele. Bendito é o Senhor. E no verso 22 diz, em quem também vós sois juntamente edificados para a morada de Deus no Espírito. A glória seja para o Senhor. E no 21 eu vou ler de novo. Em quem todo o edifício bem ajustado vai crescendo para ser um santuário sagrado, sagrado no Senhor, porque é o que o Senhor merece. Ele merece que nós vivamos uma vida afastada para Ele, que nós amemos Ele sempre e glorifiquemos Ele. Então, ficando em pé, vamos orar ao nosso Pai. Bendito Deus, Pai Santo, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai eterno, poderoso Deus, o nosso Criador, o nosso dono. Nós somos as tuas criaturas, nós somos os teus filhos, somos a tua obra. Tu nos resgatastes, porque nós estávamos no cárcere, na prisão, nós vivíamos nas trevas, éramos cegos, surdos e tinha muita coisa de ruim em nós, mas Tu nos deste vida, nos reviveste, Tu nos limpastes e nos libertastes e nos trouxeste para a luz. E estás nos apresentando um mundo cheio de felicidade, um mundo cheio de alegria, de paz, de consolo, de alegria. Um mundo onde Tu estás conosco, nos ajudando, nos acompanhando, nos consolando, nos guiando e nos orientando por meio do Teu Espírito Santo. Te agradecemos, Senhor, porque nós estamos perto de Ti, porque quando nós Te invocamos, quando falamos contigo, quando fazemos uma petição a Ti, Tu estás atento, o Teu ouvido está prestando atenção nas nossas súplicas. Talvez às vezes não sabemos orar, não sabemos pedir, contudo, Tu nos ouves e nos ajudas. Te agradecemos, Pai Celestial. Te agradecemos porque Tu nos fazes felizes e fazes que nós tenhamos convicção e segurança na Tua existência, que nós ensinemos para as pessoas, que não fiquemos com medo nem com temor de falar de Ti, porque nós sabemos com toda certeza que Tu existes e que és um Deus todo-poderoso, que és um Deus misericordioso e um Deus de amor. Para todos os que têm um coração humildes e simples, Te agradecemos, Pai Santo, porque nós queremos ter um Deus
de amor. Bendito e louvado seja o teu nome. E eu te peço, Senhor, no teu amor e na tua misericórdia, que estendas a tua mão poderosa sobre os doentes, sobre as pessoas que estão doentes nos seus corpos fisicamente. Senhor, olha quantas doenças há diversas doenças e tantas doenças novas que surgiram na humanidade. Eu te peço, Senhor, que estendas a tua mão sobre os irmãos e as irmãs que estão doentes, as crianças, os mais velhos, as pessoas mais novas que estão nos ouvindo. Pessoas que vieram pela primeira vez e têm necessidades, estende a tua mão curadora, faz milagres e sinais como sempre tens feito, Senhor. Cura cada um, limpa e liberta cada um, Senhor. Quebra as correntes, tira as ataduras e as armadilhas do maligno, destrói a obra do maligno e tira também, Senhor, espíritos de bruxaria, de feitiços e todos os espíritos imundos que têm atado as pessoas, Senhor, que vêm perturbar as pessoas também quando elas estão dormindo. Senhor, destrói e repreende todos os espíritos imundos, os espíritos maus e a inveja do diabo contra nós. Nos liberta, nos guarda e nos protege, Pai Celestial. Te agradecemos, Pai, a tua mão poderosa vem com muitas bênçãos, Senhor, para todos. Bendito Deus, eu te peço no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado. Te agradecemos, Senhor. A honra e a glória sejam para o nosso Deus e vamos cantar ao Senhor o coro 12, intitulado O Gozo do Senhor. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. A glória seja para o nosso Deus. Muito obrigada, queridos irmãos e irmãs. Muitos abraços para todos vocês. Beijos para as crianças e até mais. Obrigada, irmãos.